Já galera do ano, nos encontrando aqui de novo. Hoje a gente vai fazer uma revisão, até porque sobre essa temática que a gente já viu nas nossas aulas aí. Mandei alguns slides para você, mas é importante a gente fazer uma pequena revisão com a importância, a origem, o princípio da filosofia. Porque às vezes a gente imagina que a filosofia surge com o intuito, ela acontece de alguma forma. Nós sabemos que a filosofia é considerada grega, mas por que a filosofia pode ser considerada grega? Porque ela nasceu na Grécia, porque ela se desenvolveu na Grécia, porque ela evoluiu na Grécia. Alguns fatores são importantes para a gente começar a entender como é que ao longo do tempo a filosofia vai interagindo, vai transformando, vai passando e ela acontece da Grécia. Tem alguns fatores que são importantes, como as navegações. Então você imagina, quando você, na Grécia, você tinha acesso ao mar e você conhecia outras civilizações, então você tinha contato com essas pessoas, conversava, interagia e você trazia algumas novidades para o mundo grego, dentro dessa questão do debate, da conversa, dessas reuniões, se saíam alguns questionamentos. A invenção do alfabeto também surge lá, essa possibilidade de você escrever, desenvolver esse processo todo, contribuiu também para o surgimento da filosofia dentro do mundo grego. Temos a localização geográfica, porque ela era muito favorecida, além de ser uma faixa litorânea, mas era muito bem protegida contra as invasões e tinha a possibilidade de desenvolver ali dentro dessa cultura, esse desenvolvimento da fala, da escrita, dentro daquele processo. Então esse favorecimento ajudou muito para que a filosofia também fosse grega. E a invenção da moeda também, porque a contribuição do comércio, compra e venda, você tinha esse acesso, essa facilidade de você conseguir mecanismos que favorecessem o desenvolvimento dessa filosofia dentro do mundo grego. Mas a filosofia vai surgir, a gente tem que pensar numa coisa, ela não surgiu do nada, caiu de paraquedas, pronto, a filosofia é isso, não. Antes de tudo, o mito foi essa contribuição que se deu para entender como é que a filosofia se desenvolve ao longo do tempo. Então você imagina, até antes no mundo grego, as pessoas interpretavam a realidade, imaginavam, explicavam as coisas através do mito. Mito de Prometeu, vários e vários mitos que existiam lá, e era a forma que eles tinham para explicar esses fenômenos que as pessoas não compreendiam. Então o mito é o primeiro momento em que se começa a pensar, se começa a imaginar, se começa a se desenvolver uma possibilidade de buscar umas coisas que as pessoas começaram a se questionar. Qual é a origem e o princípio de tudo? Como é que as coisas existem? Como é que elas se desenvolvem? Então o mito dá essa parcela de contribuição no primeiro momento para se entender. Esse mito era uma forma, narrativa, que se contava determinadas situações, determinadas coisas que aconteciam no mundo, e esse mito foi o primeiro papel que se deu para desenvolver todo esse processo. A filosofia, quando ela surge dentro do mundo grego, e esse mito contribui, é a partir do momento que o homem começou a buscar a origem, o princípio, como é que as coisas existem, como é que elas se desenvolvem. Então a filosofia surge no primeiro momento, nós vimos nas nossas aulas passadas, que ela surge através do quê? De alguns observadores, de alguns homens que estão dentro do mundo grego, começaram a olhar para onde? Para a natureza, para se entender qual era o princípio e a origem de tudo. E esses teóricos, quando eles surgem, no processo da observação, eles começaram a olhar para a natureza e ver alguns fenômenos acontecendo. A gente vai destacar aqui que, dentre os primeiros pensadores, que eles chamam todos de pré-socráticos, ou seja, são aqueles que antes de Sócrates surgem, tentando buscar a origem e o princípio de tudo. Então, esse pequeno grupo, que a gente chama de filósofos da natureza, não vamos destacar a filosofia, existe um homem chamado Tales de Mileto, foi o primeiro homem que, através da observação, ele percebeu que existia um elemento que poderia ser o princípio e a origem de tudo. E na sua observação, nas suas viagens que ele fazia, principalmente nas navegações, ele deu uma volta no Egito, olhou, ele viu que entre a vazante e a enchente do Nilo que aconteceu um fenômeno. Nilo cheio, no vazamento do Nilo começava a brotar o que naquele espaço? Vida. Mesma coisa quando você olha, vai ser esse período agora que está seco, se você vê uma grama, se ela está seca, se você molha constantemente, ela volta a ficar verde. Foi o mesmo processo que Tales observou quando ele chegou dentro, lá na sua volta pelo Egito, ele observou esse fenômeno. E nesses pontos ele teve uma ideia, um pensamento dizendo, a origem de tudo é água. Então você imagina, a partir daí, esse primeiro pensador, esse pré-socrático, ele começou a imaginar que esse elemento único estava presente dentro da natureza, ele seria o princípio do quê? Da origem. Porque a preocupação desse período, está dentro do mundo grego, as pessoas tinham a curiosidade
começaram a se perguntar como é que as coisas se originam, como é que esse mundo existe, como é que essa realidade existe. Esse primeiro teórico, Tales, ele vira uma coisa bem simples, um elemento da natureza que era a água, e a partir daí, depois dele, viram outros que vão começar a interpretar a natureza dessa forma. Você sai da água, depois você olha para o fogo, você vai olhar para o átomo, depois você vai olhar para vários elementos presentes na natureza, até quando vai dar o grande salto, quando chega no maior pensador de todos, que foi Sócrates, que a gente vai dizer que a filosofia surge a partir desse momento. Mas por que a gente diz que a filosofia surge com essa novidade? Porque ele se desvincula da natureza como origem, ele começa a olhar para o homem como esse único ser que era capaz de interpretar sua realidade, a partir daí tirar suas conclusões. Então Sócrates seria esse pontapé inicial para se olhar para a figura humana, para esse homem dotado de conhecimento e sabedoria, e desenvolve nesse processo todo a concepção da origem do princípio da filosofia. A gente nunca deve esquecer que para a filosofia ser o que ela é hoje, esses fatores, as navegações, o alfabeto, a localização, a moeda, contribuem bastante, porque isso está dentro daquela realidade do mundo grego que está bastante desenvolvida, pessoas estão interagindo, existem conversas, debates, as pessoas estão querendo saber de tudo. E a partir daí, algumas pessoas surgem nesse período, começam a se imaginar, dando uma possibilidade de você conhecer as coisas. É só você fazer em casa. Se você tem um irmão mais novo, para ele está numa fase dos porquês. Por que é assim, por que é desse jeito? E a filosofia surge com essa mesma preocupação, de tentar se entender através das perguntas, para se entender a realidade. Porque o maravilhoso da filosofia não são as respostas, mas sim são as perguntas que determinam, como tudo pode existir na realidade. Então essas perguntas fomentaram nesses indivíduos esse desejo de interpretar sua realidade, de buscar uma resposta para se entender a origem. É só você começar a se perguntar. Nós temos pessoas que dizem, existe uma teoria que nós chamamos de criacionista, existe uma teoria evolucionista, em que o processo da origem se dá dessa forma: um Deus criador, passo a passo, ou uma evolução dessa espécie ao longo do tempo, e chegamos no que nós somos hoje. Esses dois conceitos estão bastante presentes, e cada um tem a sua forma, a sua maneira de interpretar a sua realidade. Por isso a filosofia, para quem não sabe, ela é considerada como a mãe de todas as ciências. Então você imagina, essa filosofia que todo mundo fala é considerada o quê? A mãe. Porque foi pela filosofia que tudo aquilo que nós temos hoje, matemática, química, física, biologia, ela foi praticamente o que deu origem a todas as ciências que nós conhecemos hoje. Ela contribui para esse primeiro momento. Depois cada uma dessas ciências, através dos seus métodos, começa a se desenvolver ao longo do tempo. Mas com a filosofia, essa mãe das ciências, ela dá essa primeira possibilidade do indivíduo começar a interpretar a realidade, desenvolver esse processo todo e a partir daí tirar os conceitos que ele precisa. Mas lembrando, sem esses fatores, as navegações, o alfabeto, a localização geográfica, a moeda, dificilmente a filosofia precisa ser considerada totalmente grega. Porque no Oriente também existia uma forma de pensar, existia uma filosofia, mas esses fatores que a gente vai destacando aqui para vocês, eles contribuíram bastante para esse processo todo. Então a filosofia, você começa a observar que são fatores que determinam. Então, sem navegação, sem alfabeto, a localização geográfica, a moeda, ela não se desenvolvia dentro dessa esperança bem aqui, que nós conhecemos como milagre grego. Por que milagre? Porque é como se naquele local surgisse essa novidade. O homem começou a ser questionador, perguntar todas as coisas, querendo entender a realidade, e se desenvolve nesse momento. Então a filosofia é considerada grega, com esse milagre, graças a esses fatores importantíssimos. Sem eles, dificilmente você ia ver o desenvolvimento da filosofia ao longo do tempo. Então aproveitem para nossas aulas que nós fizemos, dê uma olhadinha nos nossos slides, observem bastante. Isso aqui só foi uma pincelada daquilo que a gente já viu anteriormente, que vai ajudar bastante. Nossa temática é essa origem, esse princípio da filosofia que se desenvolve ao longo do tempo. Aproveitem bastante, dê uma olhadinha hoje, uma revisãozinha, olhe nossos slides, dê uma pesquisada porque é importante. A origem da filosofia está onde? Nunca vamos esquecer. No ato de perguntar, galera. Sem esse ato de perguntar, dificilmente nós vamos saber a resposta. Porque tem aquela temática. Quem pergunta,
quer saber. Valeu, galera do 9º ano, bons estudos e boas atividades. Valeu, galera.